Rádio Nossa Mãe apresenta programa Essência do Rock. Apresentação Guilherme Tavares e Peterson Barros. Essência do Rock! Essência do Rock! Essência do Rock! É isso aí, moçada do rock and roll. Hoje nós vamos entrevistar o grande guitarrista e produtor musical Boy. Ele que é uma lenda, né, do rock católico, o maior guitarrista, referência para todos nós aí, o cara que ajudou a construir a história da música católica no Brasil. Uma humildade em pessoa, um cara simples, sempre a serviço de Deus, do reino, com um coração muito humilde. Vamos ouvir o Boy então. Ele vai se apresentar falando para nós da cidade onde nasceu e quando que começou a sua caminhada na música. Muitas pessoas me perguntam, né, Peterson? Ô, Boy, todo mundo te chama de Boy, não sei o quê, mas como é que você chama? Bem, na verdade, é como se o meu nome fosse Boy e meu apelido fosse Antônio de Aquino Filho, porque desde os 7, 8 anos que eu tenho esse apelido, provindo de um bullying, não na escola, mas na rua, porque começaram a me chamar de boyzinho, como se fosse aquele ditado interiorano na minha região: Patricinha é filhinha de papai e Mauricinho filhinho de papai, né? E eu xingava, eu achava ruim e acabou pegando. Eu sou natural da cidade de Lorena, Vale do Paraíba, ali região da Canção Nova, Cachoeira Paulista, São José dos Campos, Aparecida do Norte. A minha caminhada na música, eu posso dizer que isso aconteceu desde quando eu me conheço, porque eu venho de um berço católico e sempre fui da igreja, né? A minha inspiração com música foi aos 6 anos, né? Quando eu ganhei uma violinha de 4 cordas, aquelas de criança. Aos 8 anos eu ganhei um violão de 12 cordas. Aos 10 anos eu tive a graça de conhecer Padre Jonas Abib, hoje Monsenhor, e aos 12 anos eu tive a minha primeira oportunidade como produtor musical, isso em 1974.
Muito interessante, boy. Você começou muito cedo, né? Ainda criança. Fala para nós então um pouquinho como foi o início da sua vida ministerial na música, nessa questão da evangelização. Eu sempre fui de tocar na igreja, né? Na década de 70, eu morava em Piquete, que foi justamente onde eu conheci a Djanza Zabib, né? E minha madrasta, minha falecida madrasta, ela era responsável pela capela do hospital. E numa igreja ao alto do morro, como a cidade era pequena, era muito fácil escutar quando na igreja começava a tocar Ave Maria de Gounod e outras músicas de igreja daquela época. Então eu achava muito careta o tipo de som que eu ouvia, porque afinal de contas, naquele período, fazia pouco tempo que tinha acontecido o Festival Woodstock, né? E como meu irmão tinha uma banda de baile, eu escutava muito as músicas que o meu irmão tocava, né? Eu escutava muito essas músicas que o meu irmão tocava e eu me colocava ali dentro do trabalho. As bandas recém-surgidas, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, todas essas bandas, né? E só que eu ouvia tudo isso e gostava do estilo. Como eu era criança, eu não entendia nada de inglês e tal, mas em contrapartida eu escutava as músicas que rolavam na igreja, que as mensagens já eram boas, mas contrapartida as músicas eram caretas. Então eu tinha vontade de tocar aquelas músicas, porém com aquele som que eu ouvia vindo da vitrola do meu irmão. Então eu acredito que esse período aí dos 7 anos, mais ou menos, foi o período que eu comecei a me ver na questão dessa música. Principalmente depois, quando veio, né, a questão, como eu disse na palavra anterior, né, que aos 8 anos eu ganhei um violão 12 cordas. Quando eu ganhei o violão 12 cordas, eu passei a executar todos aqueles hits que eu ouvia das bandas de rock.
Ô boy, agora falar uma coisa importante, né? Que nós roqueiros sempre temos aqueles guitarristas do rock que a gente chama de guitar heroes, né? Os heróis da guitarra. Você é um herói da guitarra para milhares de jovens músicos católicos, é um dos meus guitar heroes com certeza, sou fãzaço do seu trabalho. Fala para nós, quem são os guitarristas que você mais curte, assim, que você admira o trabalho? Minhas influências são voltadas muito para aquela guitarra que é mais melódica, que é mais melosa. Eu tenho guitarristas muito lá de trás. Por exemplo, a banda Humble Pie é uma banda da onde surgiu o guitarrista e cantor Peter Frampton. Então eu gostava muito de escutar o guitarrista e vocalista da banda, que era uma banda tipo Rhythm and Blues, com o nome de Steve Marriott. Outra banda que eu gostava muito de escutar o guitarrista era o Mick Halford, da banda Bad Company. E são guitarristas assim muito antigos, da época do Woodstock. Era considerado o guitarrista mais rápido do mundo, com o nome de Alvin Lee, da banda 10 Years After. O guitarrista Mick Box, da banda We Are Hip. Rich Blackmore, de Purple. Brian May, do Queen. E também vários outros que vieram chegando mais agora, né? Que são vários, porque eu entendo que naquela época os guitarristas, parece que eles tinham mais identidade. Você escutava Rich Blackmore, você sabia que era ele. Você escutava Brian May, você sabia que era ele. Você escutava Mick Box, você sabia que era ele. E hoje, com essa onda da virtuose, do virtuosismo, os guitarristas eles se assemelham muito, porque eles buscam praticamente as mesmas técnicas, que são ótimas. Mas eu digo assim, eu sempre tive muita a preocupação com a identidade individual, entende? De escutar um trabalho e nas primeiras notas você já saber que aquele guitarrista é o fulano de tal. Eu sempre prezei muito isso, sabe? Muito interessante, boy. Grandes guitarristas aí que você citou, de bandas, né, icônicas também, dos anos 70 ali, muito bom. Agora, quando que você se tornou um produtor musical? Né? Quantos trabalhos você já realizou, assim, né, na igreja, até mesmo no meio secular, né, que você também produz?
Eu me considero um produtor musical profissional a partir daquele momento que me foi concebida a oportunidade de participações em LPs, que na época as gravações eram muito difíceis, né? E eu venho dessa época que era gravação de rolo, que era em 4 canais, depois virou 8, depois 16, depois 24, depois 48, e até chegar a questão dos ADATs, a questão do Pro Tools e esses outros sistemas mais modernos. Eu considero o meu início como produtor musical aos 12 anos, porque realmente eu assumi um trabalho mesmo que ainda criança, né, naquela época. Eu já tinha noção dessas coisas, talvez pela gama de músicos com quem eu convivia, através das bandas que meu irmão tocava, né? Então, a primeira oportunidade minha foi ali por volta de 11, 12 anos, que eu gravava muito músicas para festivais, pequenos festivais que aconteciam, até mesmo festivais que não tinham tanto a ver com a nossa igreja, mas tinha um trabalho que mexia muito comigo. Era um projeto chamado Canções Pan-Americanas. E esse trabalho me ajudou muito, porque eu convivi com muita gente, com muitos cantores da época, muitos músicos, e era engraçado porque eu era a única criança envolvida no esquema, sabe? Esse sistema todo eram pessoas de mais idade que eu, mas todos confiavam, através de quem me indicou, todos confiavam no que era o meu trabalho, né? Agora, contando que são 40 e poucos anos de trabalho, eu produzi 2.600 e alguns projetos, né? Tipo 600 e 2.680, por aí mais ou menos. Porque aos nossos ouvidos soa como muito trabalho, mas se você for analisar que são mais de 4 décadas, não é tanto trabalho, né? E graças a Deus, a maior parte desses trabalhos são trabalhos evangelizadores. Trabalhos evangelizadores. Por exemplo, eu gravei Eugênio. Eu gosto muito de pegar trabalho no começo do ministério, no começo da carreira. Por exemplo, como foi Nelsinho, como foi Dunga, como foi Adriana, como foi Flavinho, Eros Biondini, Celina, Ministério Pentecostes, Padre Marcelo Rossi, Padre Jonas Abib. Então, assim, tem muitos, sabe? Muitos conhecidos, vários, né? E eu vi essa música, essa nova música católica nascer. E eu sou muito feliz, me sinto contemplado por Deus por essa questão.
Então, para você que está nos ouvindo, né? É por isso que eu disse que o Boy é uma lenda, né, da música católica, não só do rock, mas é interessante a humildade dele quando ele cita tantos artistas importantes dentro da música católica no Brasil, né, que tem muita qualidade em seus trabalhos, mas a gente entende de onde vem também esse aprendizado, né? Eles começaram com o Boy, que sempre teve esse ouvido atento à qualidade, à musicalidade, né? Então, eu lembro que ano passado eu estava na casa do meu cunhado e estava passando PHN e o Dunga chamou o Boy para tocar com ele uma música. E eu lembro que eu chorei muito quando eu assisti, porque quando o Boy toca, emociona e toca o fundo do coração, né, da gente, toca lá na alma. O workshop que ele deu aqui em Belo Horizonte uma vez, né, que foi meu cunhado Renato, né, Ferreira, que trouxe o Boy na época, ele tocou uma música e eu chorei também no workshop, porque ele consegue expressar mesmo esse louvor através da guitarra como poucos, né? Então eu fico muito emocionado de poder estar conversando com o Boy e saber da humildade, o carinho que ele tem com todas as pessoas. Bom, e nós que somos guitarristas, né? Eu também sou guitarrista, sou fã do Boy. Falar um pouquinho de equipamento, né, Boy? Quais são os equipamentos que você usa em seu setup, que é o que a gente fala, né? Guitarras, pedais, diz pra nós aí, fala um pouquinho, por favor. O meu setup, na verdade, ele é um setup assim, é muito variado. Porque como eu sou um músico produtor que grava muita gente, então eu angariei pedais, módulos, pedaleiras virtuais, simuladores ao longo dos anos, né? Então, assim, hoje eu sou um guitarrista patrocinado pela importadora Sonotec, sou responsável pelas guitarras Steinbergs, os pedais Overtone, os earphone Coral e os amplificadores Stanner STR, que são os simuladores que eles estão lançando agora em 2020. Mas fora isso, eu tenho instrumentos de várias marcas. Eu tenho Squier, tenho Jackson, tenho Gibson, tenho Tajima, eu tenho ALP, tenho Crafter, tenho várias marcas, Jasmine. E assim, meus instrumentos, eles são instrumentos muito antigos. São instrumentos que eu adquiri ao longo do tempo. Epiphone também. São várias guitarras, vários violões, vários modelos também, né? E, na verdade, no estúdio eu uso muitos hacks, simuladores virtuais, né? E tenho, independente disso, vários pedais. Eu tenho 2 sets de pedais, um com 19 pedais e um rack com 10 periféricos atrás, que é o mais antigo. E tenho um setup também com 35 pedais com um switch controlador, né? Onde se controla os 10 pedais principais. E os outros 25 eu adiciono aleatoriamente de acordo com o que eu quero, né? Os pedais Overdone, eu tenho a coleção Overdone, que é um terceiro setup, que quando eu saio para dar os workshops, convivência com músicos, normalmente eu levo, né?
Mas eu uso muita coisa, Vamp, POD, Digitec, sabe? Eu só não tenho Zoom e pedaleiras Boss. Boss eu tenho os pedais, muitos pedais, né? Os meus pedais são de várias marcas, eu uso o AMI, uso o Talkbox, os meus setups, todos eles têm mais de um wah-wah, tem mais de um pedal de volume, todos eles têm o Talkbox, todos eles tem pedais diferenciados que não faltam no setup. Ô boy, resumindo, você tem uma usina de timbre em casa, né? Tem som até de jacaré sonhando, tem efeito aí. Legal demais, muito bom.
E por falar, né, em rock, efeito e a influência do rock, tudo, como que você vê a importância do rock na evangelização, né? Você que é um roqueiro e que praticamente ajudou a desenvolver a música católica no Brasil, fala um pouquinho para nós, por gentileza. Eu acho extremamente indispensável o rock na evangelização. Eu acho que o rock é um estilo que sempre caiu bem, desde a primeira vez que eu gravei uma guitarra com drive em 1970 e alguma coisa. Eu sempre apostei que o rock seria uma forma eficaz de evangelização. A nossa arte da música, ela é rica. E o rock compõe uma grande porcentagem dessa riqueza para a nossa música. Entendo que existem rocks e rocks, mas no geral o rock ele sustenta boa parte da nossa música. Hoje em dia é muito difícil vamos simbolizar o rock pela guitarra, tá? Nessa explicação. Hoje em dia é muito difícil você escutar uma música que uma guitarra não seja a introdução da música ou seja a guitarra, o instrumento base de uma música. É muito normal você encontrar esse instrumento, uma bateria pulsante, com riffs, com levadas diferentes, juntas, unidas ao riff de uma guitarra. Então, eu afirmo mais uma vez, o rock tem extrema importância e responsabilidade na nossa música católica. Eu assino embaixo. diademas, vem ao encontro
arrebatou-lhe a terça parte das estrelas do céu, a fim de tragar o seu filho. E como um querubim, ela voou sobre as asas do vento, e seu filho foi entregue ao Pai. A vitória a Cristo foi dada. Eis o varão que há de reger as nações. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. É uma honra para nós aqui do programa Essência do Rock, aqui da rádio Nossa Mãe. Então, considerações finais, boy, diga lá. Quero muito agradecer por essa enorme oportunidade de estar participando no programa. Quero louvar muito a Deus por você existir, Peterson, que você é uma pessoa que faz parte de uma grande porcentagem na minha vida, né? Na minha vida ministerial. A gente se conhece, não é de hoje. Nós lutamos há muito tempo em prol da música católica, a evangelização através do rock. E eu quero agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que participam e participarão desse trabalho, de todas as séries desse trabalho. E quero deixar uma mensagem para você, músico católico, roqueiro, ou até você que não é católico, que não é do nosso segmento, mas que você admira o rock através da arte da música. Invista em você, deixe-se levar pela emoção musical, lute, ouse, tenha coragem, tenha fé, tenha foco. Tudo isso fará do seu trabalho uma grande missão, seja na igreja ou fora dela. Seja exemplo, seja reflexo para as pessoas. Seja humilde, simples, batalhador, lutador e deixe Deus agir na sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês, para todos, católicos, evangélicos e seculares que com certeza estão ouvindo esse programa. Grande abraço a todos, beijo no coração, que Jesus e Maria cuide da vida de vocês e o Espírito Santo esteja por trás de tudo isso, dando aquele apoio nesse som valvulado que todo mundo ama, gosta e não desiste.
Rádio Nossa Mãe apresentou programa Essência do Rock. Apresentação Guilherme Tavares e Peterson Barros. Essência do Rock! Essência do Rock! Essência do Rock!